Quero dizer, irmãos, que é um prazer estar com vocês de novo, mais uma vez. A última vez que eu estive aqui, eu disse que só o Davi me convida para pregar, então ele resolveu convidar de novo, né? Mas é um prazer estar aqui, irmãos, com vocês, expondo mais uma porção das Escrituras Sagradas. Nós sabemos da importância da exposição bíblica para a igreja, e é importante, é uma alegria estar em uma igreja que dá importância, a devida importância à exposição das Escrituras. Amém? Os irmãos todos me ouvem? Todos me ouvem lá no fundo? Leandro? Beleza, muito bem. É a segunda vez que o Davi coloca o irmão, como é que é o nome do diácono? Rafael Costa. O Rafael Costa para orar antes de mim. E aí ele vem aqui e some os irmãos com a voz assim. E aí depois eu tenho que pregar com essa voz. Isso é bullying subjetivo. Muito bem, irmãos, vamos ao livro do Êxodo, capítulo 20. Vamos fazer a leitura dos versículos. Vamos ler todos os 10 mandamentos, do verso 1 até o verso 17. Depois nós vamos ler novamente os versículos que vamos trabalhar essa noite, especificamente o segundo mandamento, né? Os irmãos encontraram? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos voltar ali ao verso 4, irmãos. Eu não costumo falar de som, mas tem um chiado no final, quando eu falo, acho que é porque a minha voz é meio aguda. Então está parecendo uma chaleirinha esquentando água por mato. Vamos lá ao verso 4, irmãos. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Muito bem, irmãos. Vocês estão vendo a exposição dos 10 mandamentos. Quando Davi o convidou para expor o segundo mandamento, e eu fui ler o texto de Êxodo novamente, e eu me dei conta, irmãos, de como nós, pentecostais, assembleianos,
passamos ao largo a leitura dos 10 mandamentos ao longo da nossa história. Como nós simplesmente lemos os 10 mandamentos assim. E como nós, ao longo das nossas vidas, por uma cultura nossa, evangélica, damos mais importância ao Novo Testamento e muitas vezes usamos o Velho Testamento apenas ali as partes narrativas, as biografias, e dessas biografias nós tiramos ilustrações, muitas vezes ruins, né? Ouvimos muitas ilustrações ruins, muitas aplicações ruins feitas com os personagens bíblicos e muita doutrina criada em textos que apenas descrevem uma situação. E me deparei também com a importância dos 10 mandamentos, com a importância de se estudar a lei que o próprio Deus deu a Moisés e escreveu em tábuas de pedras com o seu próprio dedo e as entregou a Moisés. A primeira legislação do povo de Israel pós-cativeiro, foi dada e escrita pelo próprio Deus. Você não conhece a história? Moisés desceu, ficou irado por causa do bezerro de ouro e jogou as pedras no chão. E aí nós deduzimos que as segundas tábuas ele teve que copiar. Deus disse, a retinha, ponteira, eu vou falando e tu vai talhando na pedra. Porque ele teve aquela atitude. Então esse mandamento, irmãos, ele fala como o Senhor, o nosso Deus, é um Deus incomparável. O segundo mandamento é, sem dúvida alguma, um complemento imediato, objetivo do primeiro mandamento. No primeiro, Deus ordena que não se adore a nenhum outro Deus além dele próprio. Afinal de contas, ele é o Deus verdadeiro e único, santo, perfeito, imutável. Para que não haja nenhum tipo de confusão quanto ao seu caráter santo e diferenciado em relação às outras religiões, aos deuses das outras religiões, Deus ordena o segundo mandamento: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma. A palavra hebraica, irmãos, para imagem aqui é pesel. Ela significa esculpir. Inicialmente era usada para coisas esculpidas e depois ela foi generalizada e passou a compreender em Israel a palavra imagem. Toda imagem era usada essa palavra. Ela faz referência direta à fabricação de ídolos. E, como eu disse, ela tomou essa conotação geral. O Senhor Deus a nada é semelhante, irmãos, e a nada pode ser comparado. Então Deus diz: olha, não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Esse mandamento, irmãos, para que nós possamos compreendê-lo melhor, para termos esse entendimento, assim como os outros, nós devemos levar em consideração duas coisas: o contexto do povo de Israel, o contexto da nação saída do Egito, e a circunstância imediata que aquele povo estava vivendo. Primeira coisa que nós podemos perceber é o contexto. Nós encontramos esse contexto no segundo verso. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Israel saiu com as milhares e milhares de pessoas da terra do Egito, levou alguns despojos, despojos, enfim, levou umas coisas lá dos egípcios, que o Moisés disse: olha, tu pede para o vizinho, pede tudo, porque tudo que eles tiverem depois nós vamos levar embora. E assim eles fizeram. Inclusive alguns egípcios foram juntos, alguns de outras também foram juntos. Foi um povo meio misturado com Israel. Esse é um povo, essa é uma nação liberta. Esse é um povo, na verdade, liberto. Eles não são mais escravos de Faraó. Esse aglomerado de pessoas que sai do grande Egito. Israel serviu ao Egito como escravos no auge do Império Egípcio. Eles saem do grande Egito e se lançam ao deserto, seguindo um homem e o seu irmão, porque esses trouxeram a palavra de Deus e demonstraram pelos milagres e pelas pragas que Deus realmente estava ao seu lado e de que eles realmente eram enviados de Deus. Faraó se dobrou ao mando de Deus,
e deixou o povo ir. Homens, essa nação de homens e mulheres, jovens, velhos, que estavam acostumados a viver sob a lei de uma outra nação, porque eles foram trazidos para o Egito por Jacó, pelas mãos de José. Eles eram o povo de Deus, mas eles ainda não eram uma nação. Eles eram uma raça de peregrinos. Eles deixaram de ser escravos para se tornar uma raça de peregrinos. Um grupo gigantesco de peregrinos. Totalmente ao contrário dos outros grupos de peregrinos da sua época, que eram familiares, como havia sido Abraão, como havia sido Isaac, como havia sido Jacó, eram familiares. Mas eles não, eles eram uma multidão de pessoas em movimento. Eles estavam acostumados antes com Jacó a viver cada dia sob o comando do seu patriarca. Agora, Deus chama Moisés ao monte para dar a este a lei e as instruções acerca do culto que lhe agrada. Então esse povo está sendo tirado do Egito e ele será treinado durante 40 anos no deserto pelo próprio Deus, para que eles se tornem a nação de Deus, o povo escolhido. É interessante porque para eles deve ter sido bem difícil, eu imagino, sair das leis, sair debaixo do chicote. E agora eles estão vivendo sob a liderança de Moisés, e Moisés recebe as ordens de Deus, mas não há mais um carrasco visível. Não há mais um senhor, não há mais alguém para curvar a cabeça quando este passava montado no seu cavalo. Eles são agora um povo livre. Mas eles esquecem muitas vezes durante essa jornada que eles são livres, mas eles são servos do Deus vivo, o Criador dos céus e da terra. Então essa é a primeira coisa que nós temos que ter em mente, o porquê de Deus chamar a Moisés e lhe dar mandamentos. Depois, ao longo de Deuteronômio e Levítico, nós vamos ver uma porção de outras leis civis e sociais que são dadas ao povo. E muitas dessas leis são a base do que nós conhecemos hoje como direitos humanos, direitos civis, liberdades individuais, estão aqui. Apesar de eles virarem as costas para a Bíblia Sagrada, estão aqui. O segundo ponto é a circunstância imediata sob a qual é dado o segundo mandamento. Esse segundo mandamento, esse momento, Moisés está no monte. O povo chegou a Moisés e disse: olha, Moisés, seria bom que Deus falasse diretamente conosco. Tu está aí, tu é o nosso intermediário, então nós queremos ouvir a voz de Deus. Aí Moisés leva a Deus nessa questão, aí Deus diz: não, tudo bem, diz para o povo se preparar, jejuar, não manter, os casados não podem ter relação sexual com suas esposas, o povo se preparar. Tu traz o povo ao pé do monte, mas ninguém toca no monte. Traz o povo ao pé do monte, tu sobe um pouquinho mais com os anciãos e deixa o povo lá e eu vou falar. E aí Deus começa a falar. E aí o povo se apavora, porque aos seus ouvidos a voz de Deus é como uma trombeta horripilante. Porque o seu coração era endurecido, na verdade, para ouvir a voz de Deus. A sua intenção de ouvir diretamente a Deus era escantear Moisés. Eles não gostavam muito daquela liderança de Moisés. Afinal de contas, Moisés dava muita atenção ao que Deus dizia. Então eles queriam ver se dava para fazer ali tirar a prova dos 9, se Moisés realmente ouvia a voz de Deus. E aí eles voltam as costas e dizem: não, Moisés, peça que o Senhor não fale conosco, porque é horrível a sua voz, nós não conseguimos entender, é uma trombeta que nos causa medo. Fala tu com Deus. Deus, então, chama Moisés mais para perto de si, e é interessante que o relato diz que Moisés sobe um monte e entra na sombra aonde estava Deus. E a Bíblia diz que Deus é luz, mas à volta de Deus o monte fumegava de tal maneira que nada podia se ouvir. E Moisés, satisfeito, alegre, feliz ouvindo a voz daquele de quem ele sempre ouvia a voz, ele entra numa nuvem escura. É assim que nós vivemos, né, irmãos? Muitas vezes nós parece que estamos andando
em meio a nuvens escuras, mas se nós estamos com o Senhor, nós não temos medo, né? Isso é uma observação de pregador pentecostal. Então, irmãos, Moisés está no monte recebendo as orientações diretamente de Deus. Enquanto isso, o que o povo está fazendo? O povo está demonstrando a sua inclinação à idolatria. Eles estão o quê? Construindo um bezerro de ouro. Olha só, irmãos, que coisa maluca. Deus está dizendo para Moisés: olha, Moisés, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Moisés está lá recebendo isso de Deus. E o povo lá embaixo está construindo uma imagem de escultura e chamando essa imagem de Deus. Por isso que Moisés ficou irado. Não deveria ter quebrado as tábuas, mas existe uma... Não justifica, mas explica, que nem nós costumamos dizer, né? Então concluímos que os mandamentos de Deus são necessários para nós, o seu povo, para que nos identifiquemos com o nosso libertador, que é o Senhor. E especificamente esse segundo mandamento nos remete ao fato de que Deus, o Deus Trino, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, é incomparável e não pode ser representado pelas mãos humanas, pela imaginação humana, pelas obras humanas. Deus é irrepresentável humanamente falando. Os falsos deuses não são apenas indignos, mas a falsa religião e a falsa adoração do verdadeiro Deus são vãs também. Então o que nós podemos dizer a respeito desse mandamento, irmãos? Em primeiro lugar, nós podemos dizer que esse mandamento é um mandamento objetivo. Ele não é um mandamento meramente filosófico, ele não é um mandamento introspectivo apenas, ainda que as verdades contidas em não terás outros deuses e não farás para ti imagem de escultura nem semelhança de coisa alguma, nos devem levar sempre a uma introspecção da nossa tendência a criar ídolos subjetivos e objetivos. Nós criamos ídolos psicológicos, coisas que nós amamos e não confessamos, e nós criamos também ídolos objetivos. Nós amamos o nosso carro, nós amamos a nossa casa, nós amamos o nosso emprego, nós amamos a nossa posição, nós adoramos o nosso status, nós adoramos ser o fulano, ser o ciclano, ser o beltrano, nós adoramos essas coisas. Mas, em primeiro lugar, nós podemos ver a objetividade desse mandamento. Deus está dizendo: não façam imagens, e o povo estava fazendo imagens. Eles tinham acabado de ver Deus fazer milagres tremendos e extraordinários no Egito. Eles tinham acabado de passar pelo mar em terra seca. E ainda assim eles tiveram a petulância de fundiram a imagem com os objetos de ouro que eles haviam tomado, entre aspas, dos egípcios, por ordem do próprio Moisés. Moisés disse: olha, vocês peçam, porque eles vão dar e depois eles não vão querer de volta, eles vão querer que vocês levem tudo que vocês tocarem. Então todos os pingentes, todo o ouro que eles acumularam no Egito, eles, por mandamento de Deus e por mandamento de Moisés, eles usaram para construir um ídolo. O mandamento de Deus, ele é objetivo nesse ponto, porque ele trata de coisas que nós fazemos. Ele não trata de coisas que nós não fazemos. É a mesma coisa quando nós estamos na igreja, um exemplo um pouco mais singelo, quando nós estamos na igreja e ouvimos a explanação de uma palavra, nós dizemos assim: nossa, o irmão fulano tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. Não, você tinha que estar aqui para ouvir essa mensagem. É você que está aqui para ouvir essa mensagem. Sou eu que estou aqui para ouvir essa mensagem, porque quando eu prego, eu ouço também. A nação de Israel saíra de um país idólatra e de um meio de um povo idólatra e se encaminhava para uma região onde as nações também eram idólatras. Eles precisavam saber que o seu Deus não seria adorado daquela maneira. Aqueles que pretendem adorar a Deus, ao verdadeiro Deus, devem adorá-lo da maneira como Ele próprio, Deus, determinou ser adorado. Então Deus proíbe terminantemente no primeiro mandamento o politeísmo, a crença em mais de um Deus. No segundo mandamento, para evitar qualquer confusão,
qualquer mistura do seu culto, do culto ao seu santo nome, com os cultos pagãos que Israel encontraria lá nessas terras, Deus proíbe novamente, terminantemente, o uso de imagens de qualquer espécie no culto ao seu nome. Então ele diz: olha, vocês não terão outros deuses, e vocês não farão imagens, nem sequer imagens de mim mesmo, porque vocês não conseguirão me representar. O mandamento de Deus é objetivo. O mandamento de Deus tem um propósito. Propósito de nos educar, de nos ensinar, de nos edificar, de nos tornar agradáveis a Ele próprio. É como nós lemos nas cartas, que diz que as boas obras, as quais nós praticamos, eu acho que é isso, né? Efésios, acho que é Filipenses, Efésios, né? As boas obras, as quais nós praticamos, foram preparadas por Ele próprio, de antemão, para que andássemos nelas. Aleluia. Aleluia. É como Paulo, quando ele pergunta aos coríntios: por que vocês agem como se não tivessem recebido nada? Vocês receberam tudo. Tudo que vocês dão, tudo que vocês me dão, tudo que vocês são, tudo que vocês louvam, todos os dons que vocês têm não são de vocês. Vocês receberam. Tudo que nós temos vem do Senhor. Nós não chegamos na presença de Deus com nada. O único fardo que nós carregamos quando chegamos na presença da cruz do Calvário são os nossos próprios pecados e a vergonha de estarmos nus e descobertos diante de um Deus Santo. É só o que nós temos para apresentar lá. Mas quando nós chegamos lá e nós entregamos o nosso coração ao Senhor, Ele tira de nós o nosso fardo e nos dá o seu jugo, que é suave. Aleluia. Glória a Deus. A objetividade desse mandamento, ela é demonstrada para nós de duas maneiras. Primeiro, porque nada que possamos pensar ou construir com a nossa inteligência pode representar a Deus. Vamos, irmãos, a Isaías capítulo 40. 44. Anotei a referência errada e marquei a referência certa. Glória a Deus. Isaías 44, verso 12. Vamos ler o 9. Todos os artífices de imagens de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos... Não, mas essa referência está no lugar errado. Eles mesmos... Perdi. Preferidos de nenhum empréstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum empréstimo? Essa referência não é a certa, irmãos. Romanos capítulo 11, ela é a certa, mas ela é a certa do ponto seguinte lá. Romanos capítulo 11, versículo 33. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Deus não pode ser comparado com nada. Não, a referência é certa. O pregador que se atrapalhou. Isaías 40, 12. É que eu vou usar o 44 depois. Vocês me perdoem, irmão. Estou com um brinquedo novo aqui. Eu estou meio atrapalhado. Isaías 40, verso 12. O Senhor a nada pode ser comparado. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão?
Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como um pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou com que coisa semelhante confrontareis com ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira, que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. Ele é quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem conduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já se secam, quando um sopro passa por eles, e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Santo. A objetividade desse mandamento é incrível, porque Deus não pode ser comparado a nada. Nós vemos nas parábolas de Jesus, que Jesus, quando ele sempre compara o reino de Deus a alguma coisa. Ele diz: o reino de Deus é semelhante àquilo, o reino de Deus é semelhante àquilo, mas não há nenhuma comparação a Deus, o Criador, o Supremo Senhor, o nosso Libertador. Pensemos um pouquinho, irmãos, no mistério, por exemplo, da Trindade. Um único Deus subsistindo em três pessoas, iguais em poder e majestade e santidade, não subordinadas nenhuma à outra, mas perfeitamente harmoniosas. Como representar tal Deus? Nós não conseguimos sequer explicar tal Deus. Quem dirá representá-lo? Que imagem nós podemos fazer desse Deus? Como representar aquele que é Espírito? Como representar o Espírito Santo que habita em nós, em toda a sua santidade e glória, e ainda assim não nos consome, pecadores que somos? Bendito é o nome do Senhor, porque Ele faz misericórdia até 1000 gerações. Como representar aquele que Apocalipse diz que é o Cordeiro que foi morto e reviveu, mas que também é o leão da tribo de Judá? Aleluia! Os artistas da Idade Média, irmãos, depois os renascentistas, eles apenas puderam, na sua imaginação, tentar nos mostrar como era o Filho encarnado de Deus. E eles fizeram isso, eu vou dizer assim, debilmente. Porque Jesus de loiro de olhos azuis é complicado, né? Como representar? Como eles podiam representar aquele olhar que fez Pedro estremecer na noite da traição? Como representar aquele olhar? A Bíblia diz que Pedro estava no pátio e ele viu o Senhor quando ele negou 3 vezes, e o Senhor olhou para ele e ele lembrou do que o Senhor tinha dito, que ele lhe negaria 3 vezes. E a Bíblia diz que ele chorou amargamente. Como representar, fazer uma representação desse olhar, Isaac? Como? As tentativas de representar a divindade
são inócuas, são inúteis, são fúteis. Só a ideia de pensarmos que podemos representar a esse Deus em uma imagem, só isso em si já é um pecado de idolatria. A idolatria da própria inteligência, da própria sensibilidade. Segundo ponto que mostra a objetividade desse mandamento é porque o uso de imagens com a intenção de adorar é uma tolice. Agora sim nós vamos ler Isaías 44, a partir do 9. É uma tolice. Todos os artífices de imagem, de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntem-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz um machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta, não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com o lápis esboça uma imagem, alisa-a com a plaina, marca com o compasso e faz a semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar, com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele, esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela, metade queima no fogo, e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se, também se aquenta e diz, já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e lhe dirige a sua oração, dizendo, livra-me porque tu és o meu Deus. Nada sabem nem entendem, porque se lhes grudaram os olhos para que não vejam, e o seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer, metade queimei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e faria eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza, o seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma, nem dizer, não é mentira aquilo em que confio. A objetividade desse mandamento se demonstra no fato de que adorar uma imagem é uma tolice. É uma irracionalidade ajoelhar-se diante de algo feito pelas mãos humanas. É uma irracionalidade de chamar Deus uma imagem esculpida do barro. O sujeito junta a lama com a palha, bota na roda, gira, faz um vaso de flor, faz um jarro de água para o cachorro e faz uma imagem de escultura e diz, tu és o meu intercessor diante de Deus. Isso é uma tolice. Nada sabem nem entendem, disse o profeta. Nenhum deles cai em si. Nenhum deles percebe a loucura que estão cometendo. As imensas procissões, a maneira como tolamente carregam em seus ombros imagens que são obra de artistas, chorando, alguns cometendo flagelo, autoflagelo, dedicando reverência, demonstram como o homem caído sem Deus está cego, louco e perdido.
Essas coisas não passam de um culto vil e aborrecem ao Senhor. Aborrecem profundamente a Deus. Uma observação importante que nós temos que fazer, irmãos, é que o mandamento não proíbe adornar o ambiente de culto ou a fabricação de representações de coisas elevadas, coisas superiores. No mesmo monte em que Deus deu a Moisés os 10 mandamentos, deu também os detalhes do tabernáculo, com a arca da aliança coberta pelos querubins de ouro. O fato ali dos querubins de ouro serem tocados apenas pelos sacerdotes não mostra a sacralidade ou a santidade da arca, mas sim a superioridade do sacerdote que representava o sacerdócio de Cristo. Porque tudo no culto levítico aponta para Jesus. Então a arca não podia ser tocada por pecadores porque ela representava Jesus, o santo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Haviam também as cortinas, o castiçal entalhado, as bordaduras, as mesas dos pães, tudo obra de artista nas próprias palavras de Deus. Tudo isso aponta para a excelência do Senhor Jesus, não dos objetos em si. Então Deus não está sendo contraditório. Deus está dizendo a eles: nada disso é objeto do culto, e nada disso faz ligação entre vocês e a mim. Eu sou o Senhor. Bendito e louvado é o nome do Senhor. A arte, irmãos, é um dom de Deus, e ela pode também ser usada nas representações religiosas, nas representações contemplativas. Quando eu era menino, minha avó tinha o quadro do Daniel na Copa dos Leões. Era um senhor idoso, com as mãos para trás atadas. Os leões estavam ali, tranquilos, e por uma pequena entrada, por uma pequena abertura, entrava um pouco de luz. E eu ficava muito tempo olhando aquele quadro e pensando na maravilhosa obra de Deus. Mas aquele quadro nunca foi alvo de oração. E nenhuma dessas representações artísticas, nenhum objeto na igreja, nenhuma coisa que nós possamos usar para a obra do culto, ela é santa em si mesma. Porque a ideia de que essas coisas possam ser santas, ou que a ideia de que essas coisas possam ser um ponto de contato como um copo d'água em cima da televisão, agora não dá mais para colocar em cima da televisão, as televisões são estreitas, em cima do rádio, a ideia dessas coisas, ela é repugnante aos olhos de Deus. Sabe o que é repugnante? Repulsa, nojo. É isso que Deus sente. Então, em primeiro lugar, esse mandamento é objetivo por esses motivos que eu falei. Esse mandamento também é para nós hoje, irmãos. Nós, os cristãos, os filhos de Deus, nós do Evangelho, assim como foi para Israel no deserto. Aqui nós temos que enfrentar, irmãos, uma dificuldade, que é a dificuldade dos versos 5 e 6. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Não é razoável pensar, irmãos, que há nesse texto alguma injustiça ou contradição da parte de Deus. Afinal, em Ezequiel, capítulo 18, Deus afirma que nunca mais se diria aquele provérbio em Israel: os pais comeram uvas e embotaram-se os dentes dos filhos, ou seja, ficaram manchados os dentes dos filhos. Isso está em Ezequiel. Ao contrário, no mesmo capítulo 18 ele diz: eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos. O mais correto, então, quando olhamos para isso, é pensar que aqueles que cometem o pecado da idolatria colocam a sua própria vida e a vida dos seus familiares, daqueles que convivem com ele, sob a ira de Deus. Pois esse pecado é repugnante aos olhos do Senhor.
E desse pecado advém maldição para todos aqueles membros da família que não se entregam exclusivamente ao Senhor Jesus. Porque em Cristo nós somos feitos novas criaturas, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós não carregamos as maldições dos nossos pais, se nós entregamos as nossas vidas a Cristo, e os nossos filhos não carregarão o peso das nossas iniquidades, se eles buscarem de fato ao Senhor. Ao contrário disso, nós vemos o que está escrito no verso 6. Faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam. Assim fez o Senhor Deus com Josias, por exemplo, o rei Josias, que lembrou dos caminhos de seu pai Davi, acabando com a idolatria no templo de Israel. O relato dos reis de Israel, irmãos, é muito interessante para nós elucidarmos essa questão da maldição até 3ª e 4ª geração, e a bênção até 1000 gerações. Toda vez que um rei agia erroneamente, cometia os mesmos pecados do seu pai, do seu progenitor, ele era relacionado ao seu pai, e era dito que ele andara nos maus caminhos do seu pai, e que ele houvera cometido os mesmos pecados do seu pai. Mas quando um rei andava nos caminhos do Senhor e não andava em idolatria, ele era dito dele que ele andara nos caminhos de Davi, seu pai. Ainda que no caso, por exemplo, do rei Josias, ele fosse muitas gerações depois de Davi, ele é arremetido a ele, filiação a Davi, como dizendo, ele andou nos caminhos de Davi. Então Davi se torna, no caso dos reis, um pai referencial. E é isso que nós vivenciamos quando nós lidamos com esse texto. Se nós vivemos uma vida fora do Senhor, nós estamos colocando os nossos filhos sob maldição, até que a graça os abrace e eles possam ser livres da maldição que nós impingimos a eles. E da mesma forma, quando pais cristãos têm filhos ímpios, são as decisões dos seus próprios filhos. Leia Ezequiel 18 em casa. São as decisões dos seus próprios filhos que os colocam em confronto com a lei e a vontade de Deus. Eu sei que é difícil, irmãos, ter um filho não cristão, um filho afastado dos caminhos do Senhor. É dolorido, dói, é triste. Quando nós vamos orar, nós dizemos, Senhor, no que eu errei, o que eu podia ter feito de diferente. Mas existe um momento da vida em que eles tomam as próprias decisões. Ainda que elas machuquem o nosso coração, eles tomam as próprias decisões. Eles olham para Deus, eles olham para os pais, eles olham para a fé da sua família e dizem, eu não quero isso, não é para mim, eu não vou viver assim, eu vou viver a minha história. E nos resta interceder ao Senhor, para que eles sejam alcançados pela graça do Redentor, e para que eles sejam alcançados pela promessa daqueles que amam o Senhor, de serem abençoados até 1000 gerações. Então, irmãos, esse mandamento, ele também é para nós hoje. Nós não podemos achar, irmãos, que nós estamos tratando de uma questão que era para o passado. Não, isso é para nós hoje. Isso é para nós hoje no contexto brasileiro. Eu vou correr, Davi. Nós vivemos no nosso contexto brasileiro o catolicismo romano e as religiões afro e a superstição do nosso povo. O Brasil é o maior país católico do mundo. No Brasil, quase 100% do culto católico gira em torno de alguma devoção a imagens ou aos santos que elas representam como intercessores. Cristo não é um intercessor suficiente. Com seus adornos, pingentes e relíquias sagradas, eles acabam por ensinar um culto aos fiéis em que se adora a criatura ao invés do Criador.
Nós não temos ouvido falar muito isso, irmãos, porque ultimamente católicos e protestantes têm se unido em prol de uma mesma agenda social. Porque a cultura judaico-cristã, que é a base da civilização livre, ela está sob ataque, nós sabemos disso. E pode parecer para alguns que as diferenças doutrinárias sumiram, mas não, elas estão aí. E nós, como Igreja do Senhor, devemos manter a nossa fidelidade na palavra de Deus. Da mesma forma, as religiões afro, com o seu sacrifício de animais e adoração de entidades, levam as pessoas para longe de Deus. O pé de coelho, o anel mágico, a pirâmide esotérica, o cacto em frente da casa para dissipar os maus espíritos, a espada de São Jorge, o arco-íris, a consulta aos astros, mapas astrais e outros objetos ou práticas que recebem o apoio da crença popular são manifestações de desrespeito à santidade de Deus e ao segundo mandamento. Eu conheci uma irmã, que quando uma tempestade se armava, ela pegava um machado, ia para a rua e dava golpes no ar. E um dia nós perguntamos: irmã fulana, por que a senhora faz isso? Eu aprendi com a minha avó, eu estou cortando o vento para não vir a tempestade. Irmãos, nós damos risada, mas vocês querem saber quanta superstição existem na nossa igreja? Diga para algumas irmãs, principalmente as de mais idade, que o seu filho está com cólica. Vão surgir centenas de simpatias. Centenas. Bota prego no leite, bota o leite em cima da geladeira, deixa 3 dias, sacode a criança tantas vezes para um lado, tantas vezes para o outro. E essas pequenas coisas são ídolos. São pequenininhos, E quando o nosso coração abre espaço para pequenos ídolos, ele abre espaço para os grandes posteriormente. Isso nos leva a esse segundo ponto de por que esse mandamento é para nós hoje. Ele é para nós hoje também no contexto evangélico. Quantos de nós não viveram a falsa aparência de santidade nos usos e costumes? Era um ídolo. Os ídolos que nós construímos, os outros deuses que nós adoramos, e em alguns lugares isso ainda perdura. Nada mais são do que isso nada mais é do que a criatura tentando por sua própria mão produzir santidade, quando na realidade a santidade é uma obra do Espírito Santo, e nós estamos nada mais do que esculpindo imagens. E o inverso também é verdade. A libertinagem, a vulgaridade que tem invadido muitas igrejas, na verdade são ídolos que estavam guardados no coração e que pela opressão religiosa eles estavam lá, guardadinhos. E agora que a questão dos usos e costumes está mais liberada, então o pessoal bota esses ídolos para fora. E não só mulheres, porque as mulheres sofreram muitos anos durante isso, mas homens também. Seus sapatos reluzentes, seus ternos de seda, nada contra o tecido, né, irmãos? Mas essa apresentação da aparência exacerbada. Nós vemos esses ídolos no contexto evangélico também na soberba espiritual, uma religiosidade enfadonha, com áreas de superioridade e exclusividade. Quantos crentes em determinadas igrejas acham que só as suas igrejas vão para o céu? Só as suas denominações servem a Deus? Só nós estamos certos? Você é como aquele homem que corta a árvore e metade queima e metade faz um Deus. Metade fala mal da denominação, metade adora a denominação. Metade fala mal dessa igreja, metade adora essa igreja com exclusividade. É uma loucura isso. Endeusar homens é loucura, é construir ídolos. Na supervalorização dos cargos, das funções, das posições.
Quem nunca ouviu de um presbítero dizendo, sabe com quem é que você está falando? Eu sou o presbítero da igreja. Uau, que bom, irmão. Que bom. Glória a Deus. E a Bíblia diz que nós temos aqueles que presidem sobre nós em alta estima, mas eles estão servindo a igreja. Eles não estão se servindo da igreja. A superioridade criada, a superstição criada pelos falsos espirituais, os profetas. Agora com live no Facebook, as pessoas estão fazendo live, irmãos, no Facebook, live, ao vivo no Facebook, profetizando. Aí a pessoa bota um comentário lá, aparece o nome, irmã fulana, Deus manda te dizer. Olha, irmãos, o Espírito Santo de Deus é livre. E ele sopra onde ele quer, irmãos. Mas profecia com hora marcada no Facebook é difícil. É difícil. E dá vontade de rir. Por quê? Porque muitas vezes é uma sandice. Nós temos de tudo um pouco nas novas igrejas brasileiras. Desde canetas ungidas, meias ungidas, travesseiros ungidos, vassouras ungidas, rosas ungidas. Aquela igreja que gostava de rosa não dá mais a rosa, viu? Nossa, a crise já pegou lá, tem que levar a própria rosa. Pães ungidos, copos de água, até aqueles gigantescos letreiros nas fachadas das igrejas, com as fotos dos seus líderes. Olha, irmão, se aquilo não é criar um ídolo, eu não sei o que é criar um ídolo. E isso não está acontecendo apenas nas igrejas neopentecostais. Está acontecendo em todo tipo de igreja que está deixando de lado a exposição da palavra de Deus. A prática da verdadeira adoração é diferente. Nós não precisamos de nenhuma imagem ou projeção de Deus. Todas as imagens e opiniões particulares conduzem-nos às projeções erradas. Mas em Cristo Jesus nos é dada a perfeita imagem de Deus. Os discípulos disseram, Senhor, mostra-nos o Pai. E ele disse, quem me vê a mim, vê ao Pai. Aleluia. Aleluia. Mas eu preciso. Você está vendo o Pai na Escritura. Você está sentindo o Pai no Espírito Santo de Deus que habita em você, que habita em mim, que habita em nós. Deus se revela por meio da fiel pregação da sua palavra. Qualquer projeção de Deus fora da Escritura não passa de imagem esculpida na mente depravada dos homens caídos. A imagem de Deus está na Escritura. Mas Deus não se revela por completo na Escritura. Não, Ele se revela o suficiente na Escritura. Irmãos, o povo foi até o pé do monte para ouvir a voz de Deus. E quando Deus falou, não foram todos os que suportaram. A palavra de Deus tem a revelação exata e suficiente do que Deus quer que nós saibamos a seu respeito. O resto é conjectura, o resto é ilação, o resto é loucura. Ela se manifesta através do Espírito Santo. Deus se aproxima de nós de maneira que podemos nos comunicar com Ele. Todos aqueles que entregam a sua vida a Jesus e desejam estar com Ele, recebem o Espírito Santo. Essa verdadeira adoração se demonstra na vida da igreja de Cristo, que é o novo Israel de Deus. Aleluia. Ela começa pelos pregadores. Esses dão glória apenas a Deus. Quando as multidões vieram a Paulo, quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licônica, dizendo, os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Falsa religião é assim, é uma loucura. Alguém gritou, eles são deuses.
E o sacerdote de Júpiter diz: não, traz os bois, vamos sacrificar, vamos sacrificar. É assim, a falsa religião é uma loucura. Porém, ouvindo isso, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazeis isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que há neles. Atos 14:15. Essa é a mensagem dos verdadeiros pregadores. Os verdadeiros pregadores apontam para Cristo, não apontam para si. Por que Paulo não fez um discurso politicamente correto e disse assim: não, deixa eles sacrificarem, aí depois nós explicamos? Não. E finalmente, na igreja de Cristo, a verdadeira adoração é vista naqueles que se convertem e se tornam crentes em Jesus. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E se manifesta na sua igreja, que se guarda da idolatria. Que nossa adoração reflita a nossa fé, e que nossa fé seja a expressão verdadeira da glória de Deus em Cristo Jesus. Nós somos a igreja, nós somos o Israel de Deus, e nós não podemos fazer imagem de coisa alguma. Amém, irmãos? Fiquemos de pé, por favor. Irmão Davi, lhe devolva a oportunidade. Muito obrigado pela paciência, irmãos. Deus abençoe a todos. Vamos orar, meus irmãos. Tendo ouvido a palavra do Senhor nosso Deus e tendo nosso coração desafiado, não é? Pela verdade, oramos ao Senhor. Bondoso Deus, Pai amado, te bendizemos por tua misericórdia e graça. Tu és aquele que nos salvou para sermos teus. Salva-nos de nós mesmos e de nosso coração, fabricador de ídolos. Que nossa confiança, alegria, esperança e prazer estejam unicamente em Ti. E que nossa adoração não seja esculpida por nós mesmos, nem pelo nosso coração, tolo e vão, quando se afasta de Ti. Mas que em Ti esteja a nossa alegria, nosso consolo, nosso prazer. Em Cristo, por Sua cruz e por Sua graça, bendizemos o Teu nome, a Ti, que nos livra dos ídolos e glorifica o Teu nome. Oramos, Pai, pedindo que seja assim, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém.